Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo direcionado à disciplina de Sociologia Jurídica. Neste vídeo, nós começamos um novo tema, que é o tema da sociedade do espetáculo a partir das reflexões de Guy Debord. Antes de entrarmos nas reflexões desse autor, que é importantíssimo não só para a sociologia geral, mas também para a sociologia jurídica, como veremos aí nos vídeos em sequência, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação do momento em que estamos e da ponte ou da correlação que existe entre o pensamento de Debord e o pensamento do Gilles Deleuze. O Gilles Deleuze ele vai apresentar, os pressupostos fundamentais das tendências da biopolítica, ou seja, a gente tem uma mudança do sistema capitalista, então o capitalismo que se organizava aí no século XIX na lógica industrial, no século XX e XXI se organiza na lógica financeira. Isso vai demandar, perante a biopolítica, uma mudança dos seus pilares de suporte do capitalismo, então a gente sai muito de uma lógica disciplinar e entra numa lógica de controle. Qual que é a ideia dessa atualização da biopolítica? É fazer com que o capitalismo financeiro ele seja viável, ele seja possível. E como isso se dá? Por meio de obter legitimidade. E como que eu obtenho legitimidade para o capitalismo financeiro? É construindo uma subjetividade que legitime essa configuração socioeconômica. E que tipo de subjetividade é essa? É a da subjetividade empreendedora, ou do empreendedor de si, ou também do homem econômico. Seriam termos aí que podem ser tratados como sinônimos. Então, o pensamento de Deleuze dá para a gente um panorama geral do que esperar da biopolítica aí no século XXI. E o pensamento de Debord é um pensamento que pode ser considerado como um ponto dentro dessa reflexão mais generalista que o Deleuze fez acerca da sociedade controle. Então, quando trabalharemos a questão do espetáculo, nós temos que ter isso em mente, que o espetáculo ele é um ponto da sociedade controle e mais, o espetáculo ele também é um suporte, ele é um instrumento poderosíssimo para o fortalecimento do capitalismo nessa sua terceira dinâmica, que seria a dinâmica financeira. Caso aí tenham alguma dúvida, eu peço, em relação a esses conceitos, eu peço que vocês assistam os vídeos anteriores que já estão disponíveis na minha página. E nesse primeiro vídeo, eu gostaria de fazer uma introdução teórica ao pensamento de Debord. Como que nós faremos isso? Eu apresentarei o conceito de espetáculo inicialmente e depois trabalharemos as 4 características que, ao ver do Debord, são fundamentais ou estruturantes em todo e qualquer espetáculo. Então, começando pelo começo, que eu acredito que sempre é a forma mais didática de começar um estudo, eu apresento para vocês a definição de espetáculo de Debord. Para Debord, deve ser considerado um espetáculo todo conjunto de imagens que são ritualizadas. O que eu quero dizer com isso? Um conjunto de imagens ritualizadas. Esse termo ritualizado busca demarcar que esse conjunto de imagens ele é organizado, que ele é sistematizado, que ele tem uma finalidade, um objetivo ou um propósito. E aí esse termo ritualizado busca demarcar essas características. Então, o primeiro ponto da definição, o espetáculo é um conjunto de imagens, é um conjunto de imagens ritualizado. 1. E 2. Esse conjunto de imagens ritualizados media a relação entre 2 ou mais indivíduos. Então, o espetáculo é o conjunto de imagens ritualizadas que incide sobre a relação entre 2 ou mais indivíduos. Para entender essa segunda parte melhor, eu retomo essa definição mais abrangente, que é a ideia de sociedade-espetáculo. Esse termo, sociedade quer marcar que esse fenômeno espetáculo, ele incide ou ele tende a incidir sobre toda a sociedade.
E como que ele se espalhará para toda a sociedade? Mediando a relação entre dois ou mais indivíduos. Tentando explicar de uma outra forma, a partir de exemplos, né? Quando eu penso, por exemplo, uma comunicação entre mim e uma pessoa, um parente distante, que não mora na mesma região que eu. Hoje, o que normalmente nós fazemos? Utilizamos um aplicativo de ligação de comunicação e abrimos uma videoconferência com essa pessoa, não só para nos comunicarmos, mas também para nos vermos. Olha aí, é uma relação que está sendo mediada por um espetáculo. Porque quando eu abro um celular e faço uma videoconferência com alguém que está distante de mim, eu estou tendo essa relação mediada por um espetáculo. E essa ligação, seja do momento em que está sendo feita a ligação de fato, que tem o som, que tem um layout, a ligação propriamente dita e o término dessa ligação, percebam que isso é um ritual, é um conjunto de imagens ritualizadas. E para o Ver Debord, qual que é a tendência, né, do mundo contemporâneo? É que cada vez mais tenhamos relações humanas mediadas pelo espetáculo e cada vez menos relações humanas diretas. Então, essa sociedade cada vez mais dependente da internet e dos seus dispositivos, uma sociedade que, por exemplo, tem uma facilidade cada vez maior de desenvolver o trabalho à distância. Isso faz com que os indivíduos fiquem cada vez mais isolados e que a comunicação desse indivíduo com outros indivíduos se dê mediada por esse conjunto de imagens ritualizado, ou a relação ela se dê mediada pelo espetáculo. Vocês podem se perguntar, mas como que se dá esse espetáculo na prática? Esse espetáculo, esse conjunto de imagens, ele pode se dar de inúmeras formas. E quanto mais aprimoramos a tecnologia, mais formas diversas esse espetáculo ele vai se manifestar. Então, no primeiro momento, nós podemos pensar o espetáculo, por exemplo, num cinema. Podemos pensar o espetáculo, por exemplo, em casa, quando estamos assistindo uma TV. Essas seriam formas, digamos assim, mais clássicas. E existem formas mais novas, mais contemporâneas, que se dá por meio da internet, por meio de um celular, por meio de um tablet, né? Então eu consigo criar um espetáculo, né, na minha relação com outras pessoas por meio do meu celular. Então, de novo, à medida que a tecnologia vai avançando, que novos instrumentos, novos dispositivos vão aparecendo, outras formas de espetáculo vão se tornando possíveis. Essa é, então, a definição de espetáculo e é o nosso ponto de partida para poder estudar a sociedade do espetáculo. Lembrando, e aqui só para a gente poder passar para as 4 características, lembrando que para o Debord, isso é muito importante para a gente, é que a tendência é que as relações diretas, as relações materiais, sejam substituídas progressivamente pelas relações virtuais ou mediadas pelo espetáculo, ou relações espetacularizadas. Dito isso, eu passo então para as 4 características fundamentais ou estruturantes e que estão presentes em todo e qualquer espetáculo. Primeira característica, a busca pelo parecer. O que o Deleuze quer dizer com isso? Ele quer dizer que o espetáculo sempre, em qualquer circunstância, nunca representará um determinado objeto, uma determinada pessoa, uma determinada situação da forma como realmente é, mas ele sempre vai representar de uma maneira distorcida, produzindo ou uma idealização ou uma romantização desse objeto, dessa pessoa, dessa circunstância. Eu poderia dar alguns exemplos disso. Então, quando pensamos, por exemplo, um ensaio fotográfico de moda, né, uma revista aí voltada para essa questão estética, de moda e etc. Nós vemos ali modelos, né, pessoas que estão sendo fotografadas, que tem ali todo um corpo perfeito, uma pele, né, perfeita, um cabelo idealizado, né, vestem roupas que ficam muito bem
naqueles corpos ali que estão sendo fotografados, mas percebam, né? Aquela fotografia, antes dela ser publicada, ela passa por toda uma série de tratamentos. Então, a pele ela é tratada, a cor, o cabelo, o corpo, a barriga, né, o próprio ajuste da roupa no corpo. Então, ali existe toda uma distorção. Então, quando eu pego uma revista de moda e vejo uma determinada modelo, eu não estou vendo a modelo de fato. Eu estou vendo um corpo idealizado, um cabelo idealizado, olhos idealizados, um nariz idealizado, uma roupa idealizada e por aí vai. Então percebam que eu estou produzindo uma aparência. Eu não estou retratando do jeito que é. Um outro exemplo. Provavelmente vocês já devem ter visto aí comerciais de suco, desses sucos de caixinha. Geralmente, quando existe, né, quando é construída a publicidade, né, a propaganda desse suco de caixinha, eles tendem sempre a o quê? A idealizar todo o processo de confecção desse suco, seja no momento da colheita do fruto. Então, digamos que é um suco de laranja. Esse suco de laranja, né, é colhido por uma família feliz, bem tratada, de camponeses que estão ali num ambiente acolhedor, com seus direitos assegurados, muito felizes e contentes de estar colhendo aquela laranja para você. Detalhe, aquela laranja que é a mais bonita, que é a mais vistosa, que tem o maior sumo e etc. Na fase da distribuição, a mesma coisa, até chegar no consumidor final, que é quando você pega aquele suco bonito, aquele suco gostoso, né, com uma aparência incrível. Inclusive, até algumas marcas falam que a integridade do suco é tamanha que até os gomos do suco de laranja, que a gente vê no suco de laranja natural, a gente consegue encontrar num suco de caixinha. Ainda nesse exemplo, não sei se vocês se recordam, mas recentemente foi editada uma lei que obriga com que essas empresas que produzem suco de caixinha, que deixem de forma explícita para o consumidor o percentual exato de suco que há em cada caixinha de suco. E aí pensemos, por exemplo, uma caixinha de 1,5 litro de suco. Nesse 1,5 litro de suco, você tem, por exemplo, lá na determinação, e essa geralmente é a média, 10%, 15% de suco. O que nós somos levados a indagar? Se numa caixa de suco de 1,5 litro nós temos 15% de suco, do que é composto os outros 85%? Eles são compostos de quê? E aí eu já posso dar um indicativo de resposta, né? Eles são compostos de substância química, de corante, de conservante, enfim, de uma série de substâncias químicas que não são suco. O que eu quero dizer no final das contas? Que esse suco de caixinha, por mais que no comercial pareça que é um suco igual, nas mesmas condições que um suco natural, mas o suco de caixinha, ele tem gosto de suco, aparência de suco, tem textura de suco, mas não é suco. É um misturado, é um combinado de produtos químicos, que uma pequena porcentagem é suco de fato. Então percebam que seja no caso da modelo, primeiro exemplo, seja no caso do suco, o espetáculo, ele produz uma aparência, ele produz uma idealização do objeto, porém não é aquilo que se verifica na prática. Vocês podem se perguntar, mas por que o espetáculo faz isso? Por que o espetáculo ele sempre produz uma idealização do objeto? Simples. Lembrando que a sociedade do espetáculo está dentro da sociedade de controle, e a sociedade de controle surge para quê? Para viabilizar, para potencializar, para tornar legítimo o capitalismo. No final das contas, eu idealizo o objeto para estimular o consumo. Então, a relação entre espetáculo e consumo é quase uma relação de simbiose. O espetáculo é um motor, é uma válvula poderosíssima para estimular os sujeitos a consumirem e mais, né?
para terem a sua subjetividade reduzida à ideia de consumidor, tentando aí mesclar o pensamento Deleuze e o pensamento Debord. O que eu poderia dizer para vocês? Que o mundo contemporâneo demanda duas características da gente: que nós sejamos, de um lado, empreendedores e, da outra face da moeda, consumidores em potencial. Que nós vejamos a nossa vida, que nós vejamos a capacidade de satisfação, de obtenção de prazer, única e estritamente pela via do empreendedorismo e pela via do consumo. Então, a relação de espetáculo-consumo é fundamental. Idealizar o objeto é fundamental para que queiramos consumir esse objeto. Voltando ao exemplo do suco, né? Então, se eu soubesse de fato que esse suco, ele não é suco, se eu soubesse de fato no que compõe, quais são os impactos dessas substâncias químicas para o meu organismo, se eu tivesse consciência, clareza disso, provavelmente nós não compraríamos mais o suco de caixinha. E essa é a intenção do espetáculo. De alguma maneira, alienar esse sujeito para que ele seja um consumidor voraz, mas um consumidor, digamos assim, contemplativo, um consumidor passivo, que não seja um consumidor consciente da prática do consumo. Inclusive, pegando essa última informação que acabei de dizer, eu apresento para vocês a segunda característica, que é a característica da visualidade, ou passividade. O que o Debord vai dizer? Que o espetáculo, ele aguça, ele atiça, ele explora um sentido em especial. E que sentido é esse? É o sentido da visão. E por que o espetáculo dedica-se a explorar o sentido da visão? Porque, ao ver de Debord, a visão em detrimento dos outros sentidos, ele pode se colocar, ou ele pode ser posicionado em uma postura de passividade. Então, quando nós temos uma ênfase muito grande na visão em relação aos outros sentidos, e no mesmo sentido, uma ênfase da visão em relação a uma postura reflexiva, qual que é a tendência desse sujeito exposto ao espetáculo, desse sujeito consumidor? É que ele tem uma postura meramente contemplativa. Então, acredita-se que o espetáculo, ao explorar a visão e estritamente a visão do espectador, posiciona esse espectador numa postura de submissão, numa postura de passividade, numa postura meramente contemplativa e não reflexiva. Então, a ideia com isso é o quê? É fazer com que esse sujeito, primeiro, ele se coloque numa postura passiva, depois ele não reflita e que ele assimile essas informações, esse discurso passado pelo espetáculo de uma maneira mais acrítica possível. Então, eu acabo consumindo, desejando, me convencendo de perspectivas que o espetáculo difunde, que o espetáculo reverbera na sociedade, sem ter uma postura crítica, sem ter uma postura ativa diante disso. Então, a ideia de se explorar a visão, e essa é a segunda característica, a ênfase na visão é também fazer com que o espectador mantenha-se numa postura de passividade, numa postura de submissão, de sujeição. A terceira característica do espetáculo, né, que é muito comum em todo e qualquer espetáculo, a tendência à repetição. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que o discurso que está por detrás desse conjunto de imagens ritualizadas é que esse discurso ele seja repetido à exaustão. E aí eu lembro a segunda característica. De um lado, você tem esse discurso repetido à exaustão. De outro lado, você tem um sujeito, o espectador, que está passivo, que está submisso, que está assujeitado ao espetáculo. Juntando essas duas características, o que nós podemos concluir?
que essa repetição do discurso para um sujeito passivo, não crítico, meramente contemplativo, promove o quê? Promove uma convicção. Então, o discurso repetido por meio das imagens ritualizadas promove uma convicção. Exemplos de convicção de que um determinado produto, ele de fato vai fazer somente o bem para mim, que eu preciso de um determinado objeto, caso contrário, eu não vou conseguir sobreviver ou não vou conseguir ser feliz. Acredita-se que eu tenho que ter um determinado tipo de corpo, caso contrário, eu não vou conseguir ter uma relação afetivo-sexual com alguém. Então percebam que eu vou criando convicções. Eu acredito de que aquele discurso é o discurso verdadeiro, é o discurso legítimo, é a perspectiva justa. O espetáculo, a partir da repetição, cria-se convicções. E esse sujeito passivo não questiona essa convicção. A tendência desse sujeito é assimilar, é digerir, engolir de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito imediata, o discurso que o espetáculo quer reproduzir. Essa, então, é a terceira característica. E, para fechar, as características fundamentais de todo e qualquer espetáculo, nós temos a ideia do entretenimento. O que é entreter? Numa perspectiva do dicionário, entreter está muito vinculado ao ato de distrair, ao ato de enganar, né? De iludir. Essa seria essa perspectiva do campo do entretenimento, numa lógica aí de vocabulário, de dicionário. Numa perspectiva sociológica, eu poderia dizer que o espetáculo, quando ele promove o entretenimento, ele quer tirar do indivíduo a atenção dos seus problemas cotidianos, das questões que os atinge, ou tentando pensar de uma perspectiva mais macro, o entretenimento tenta de alguma forma despolitizar o sujeito. Aqui eu só faço um parênteses, né? Quando a gente pensa, por exemplo, política na antiguidade, na idade antiga, a ideia de política está muito ligada ao ato de viver em sociedade. Então, quando eu estou vivendo com o coletivo na esfera pública, eu estou fazendo política. Eu não preciso ser legislador, eu não preciso ser presidente, governador, prefeito para fazer política. Viver na esfera pública é fazer política. E o espetáculo com o entretenimento, nessa lógica de distração, nessa lógica de desviar a atenção para as questões cotidianas do sujeito, ele está, em última instância, despolitizando esse sujeito. Então, esse sujeito está na esfera pública, ele vai ser um sujeito passivo da política dos outros, porém, ele mesmo não tem uma postura política ativa. Então, ele acaba sendo muito coordenado pelo interesse de terceiros, mas não consegue impor a própria visão de mundo, não consegue impor os seus próprios interesses. Por quê? Porque ele tem, então, uma postura aí despolitizada. E essa é a quarta característica do espetáculo. Então, a ideia, né, somente no nosso mundo atual, pós-moderno, de modernidade líquida, o entretenimento está muito vinculado a uma busca incessante pelo prazer, né, a ter uma vida cada vez mais hedonista, uma vida em que nega-se o sofrimento, a angústia, a dor, em nome única e exclusivamente do prazer. Detalhe, né? Quando esse indivíduo ele busca o prazer a todo momento, ele acaba criando outras maneiras de sofrimento. E como que ele tenta equalizar isso, né? Ainda que num campo inconsciente, como que esse indivíduo que, tentando evitar o sofrimento, acaba gerando mais sofrimento, como que esse indivíduo lida com esse paradoxo? Consumindo. Então, consumindo um bem de consumo, consumindo maratonas de séries, consumindo um ideal de vida que é passado num filme, mas está sempre o quê? Consumindo,
tentando preencher um vazio que seria inerente à condição humana. E percebam que nesse processo, não só nessa questão meramente existencial, mas também, como eu disse há pouco, tem a questão de despolitização. Muitos de vocês podem se indagar, né? Mas olha, nós estamos acompanhando hoje, aí por meio da mídia tradicional, né, da televisão, das emissoras de TV, ou até mesmo nos grandes sites da internet, a gente está tendo um acompanhamento aí político muito intenso, né? Nós estamos aí vivendo um contexto em que a política está sendo convocada a todo momento. Diante disso, o que o Deleuze diria? Olha, ainda nas situações em que a política ela é retratada pelo espetáculo, ainda assim nós vemos uma abordagem da questão política de uma maneira muito entretida ou muito na ótica do entretenimento. O que seria isso? Seria, por exemplo, pegar uma questão muito complexa e muito profunda como a corrupção e colocar a cargo de uma única pessoa. Ou então, por exemplo, criticar a postura de um determinado chefe do executivo a partir de falas equivocadas que ele dá, ou de um erro, por exemplo, no português, ou qualquer coisa do tipo. Então percebam aí que eu estou abordando a política, mas eu não estou indo a fundo, né? A abordagem, a maneira como é tratado um determinado ponto da política, não é algo que politiza o espectador. Então, quando eu pego, por exemplo, o discurso de uma pessoa do executivo e dou ênfase no erro de português que esse chefe do executivo ele praticou durante o seu discurso, eu estou gerando uma abordagem sensacionalista, uma abordagem muito divertida, ou como alguns vão chamar, né, de memetizada, né, uma abordagem a partir da ideia de meme, de uma situação que, percebam, acaba sendo também uma abordagem efêmera, acaba sendo uma abordagem superficial, que não acrescenta em nada, além de entreter, não acrescenta em nada aquele que está assistindo. Então, é o indivíduo que vai ver isso de uma maneira massificada. Então, a tendência desse erro do chefe do executivo é ser repetida à exaustão, mas isso não acrescenta em nada na formação política do indivíduo, do espectador. Um outro exemplo, né? Quando nós vemos, por exemplo, tragédias acontecendo e que são retratadas pela mídia. Um acidente. Então, esse acidente não vai se discutir e tentar, por exemplo, conscientizar por um uso mais adequado do automóvel, ou, por exemplo, ensinar as pessoas algo no campo da mecânica para entender o que aconteceu. Vai se dar ênfase no sofrimento, né, na catástrofe, no sangue, na tragédia, vai reproduzir uma imagem chocante. Então percebam de novo que aí você está tratando uma questão séria, mas de uma maneira superficial, de uma maneira leviana, de uma maneira efêmera, que não acrescenta nada ao espectador. Então eu posso abordar uma questão séria de uma maneira não séria. Eu posso abordar uma questão política de uma forma despolitizada. E essa é a tendência ao ver de Debord quando essas questões, que são questões importantes, elas são abordadas na lógica do espetáculo. Pois bem, então, para fechar, recapitulando, nós vimos a definição de espetáculo e de sociedade espetáculo e vimos as 4 características fundamentais: entretenimento, visualidade, tendência à repetição e busca pelo parecer. Bom, espero que esse vídeo ele tenha ficado compreensível para todas e todas que estão me assistindo. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês já sabem, vocês podem me procurar no fórum, no horário de aula, que eu estarei à disposição de vocês para solucionar qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado pela atenção e até o segundo vídeo sobre o pensamento do Guy Debord acerca das sociedades do espetáculo.
Até lá!